A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade do nosso Senhor Deus. Não podemos usá-las no dia a dia. Glórias ao nosso Senhor Deus. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco, em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus ou Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento,
podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Vamos aqui dar início à nossa live, começando as nossas orações, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, em nossas vidas, nos purificando e nos libertando de todo mal e de toda depressão. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui estar fazendo uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live, e que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui na oração, glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 5. Oração de número 5, que diz assim: Senhor Deus, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo. E chegue a tua santa paz. Essas palavras, todas elas vão se cumprir em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão
pela presença de todos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Escolha aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Vamos aqui ao sorteio. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Rebanho de número 16, par, e de número 15, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Daniel, contém 12 capítulos. Livro de Daniel contém 12 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Saiu capítulo 3 do livro de Daniel para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 estarem meditando. Vamos aqui, Daniel, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, Daniel, capítulo 3. Contém 30 versículos, que diz assim: a imagem de ouro, nos versículos 1, 2 e 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados. 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros oficiais e todos os governantes das províncias da congregação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Ezequiel, 48 capítulos. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Vamos aqui no livro de Ezequiel, 48 capítulos. Capítulo 41 do livro de Ezequiel. Para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. Ezequiel, capítulo 41. Capítulo 41 do livro de Ezequiel, contém 26 versículos, que diz assim: medidas, divisões, salões e adornos do templo. Nos versículos 2, 3 e 4. E a largura da entrada de 10 côvados, os lados da entrada, 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro. Também mediu o seu comprimento de 40 côvados e a largura de 20 côvados. E entrou no interior e mediu o pilar da entrada 2 côvados e a entrada 6 côvados, e a largura da entrada 7 côvados. Também mediu o seu comprimento 20 côvados e a largura 20 côvados diante do templo. E disse-me: este é o santo dos santos.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vão meditar no livro de Naum, 3 capítulos. O livro de Naum contém 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Naum para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. Naum, capítulo 3. Vamos aqui no livro de Naum, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 3 contém 19 versículos que fala assim: a completa ruína de Nínive, nos versículos 16, 17 e 18. Multiplicaste os teus negociantes mais do que as estrelas do céu. O gafanhoto se espalhará e voará. Os teus príncipes são como os gafanhotos, e os teus chefes como os gafanhotos, grandes que se acampam nas sebes nos dias de frio. Subindo o sol voam, de sorte que não se sabe mais o lugar onde estão. Os teus pastores dormiram, ó rei da Assíria. Os teus ilustres repousarão, o teu povo se espalhará pelos montes, sem que haja quem o ajunte. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Reis, 22 capítulos. 1 Reis, 22 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Contém 46 versículos, que diz assim, que Salomão reina, nos versículos 12, 13 e 14. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, falar com Batseba, mãe de Salomão, e disse ela, de paz é tua vinda? E ele disse, é de paz. Então disse ele, uma palavra tenho que dizer-te, e ela disse, fala. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de escolher o seu número de rebanho de 1 a 24, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora saiu o capítulo rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e de número 3, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Ruth, capítulo 4. Livro de Ruth, capítulo 4. Ruth contém 4 capítulos e saiu o capítulo 1 do livro de Ruth para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 meditarem. Ruth, capítulo 1, contém 22 versículos, que diz assim, Noemi e suas noras. Nos versículos 16, 17 e 18 diz assim, disse, porém, Ruth, não me enches para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho.
Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Rebanho de número 18, par, e de número 17, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Provérbios, 31 capítulos. O livro de Provérbios contém 31 capítulos. Capítulo 15 do livro de Provérbios para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. Provérbios, capítulo 15, contém 33 versículos. No versículo 2, 3 e 4. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei lendo agora uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada. E lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vou estar apresentando uma das nossas denúncias novas. Glórias ao nosso Senhor Deus. A denúncia de número 58 diz assim: muita atenção com seu segmento de fé de igreja, pois nenhum membro jurídico privado de igreja, estando só, sem outros membros jurídicos privados de igreja, eles não têm a permissão para congregar outros membros do corpo do Senhor Jesus ou Cristo, porque têm de ser bandeiras jurídicas privadas de igrejas diferentes uma das outras, todas juntas para serem opções de membros para eles permanecerem na fé. Examine com muita atenção as atividades de 12 igrejas e as bases da Bíblia Sagrada que estão presentes no vídeo da mensagem 19 com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que está disponível em nosso canal, @milhaofertadim. E muita atenção, pois nós estamos afirmando que essas 12 igrejas têm pelo menos uma das 4 atividades que são a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, e também que elas estão adulterando os livros citados na mensagem, e também que todos que dizem que são delas ou que elas são deles vão ser todos condenados, e que nós, das 12 igrejas virtuais, temos a solução e proteção para todos não terem a condenação e ainda continuarem frequentando essas 12 igrejas. E se você, o que você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que as nossas 5 afirmações na mensagem são mentiras, vai receber um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 19 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 16. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui na oração de número 16, que diz assim: Santíssimo Senhor, Deus o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e que toda obra maligna, através do poder do através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, saia agora dessa vida, dessa residência, dessa empresa, desse comércio e desse veículo, através da tua santa palavra sendo ministrada, que é viva, é vida, é espírito e vivifica em um nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus para trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Saiu agora o rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Malaquias, 4 capítulos. Malaquias contém 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Malaquias, para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. Vamos aqui no livro de Malaquias, glórias ao nosso Senhor Deus. Malaquias, capítulo 1, contém 14 versículos, que diz assim, fala sobre o amor de Deus por Israel, nos versículos 5, 6 e 7. E os vossos olhos o verão e direis, o Senhor seja engrandecido além dos limites de Israel. O filho honra o pai, e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado, nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Neemias, 13 capítulos. Livro de Neemias contém 13 capítulos. Capítulo 4 do livro de Neemias. Vamos aqui no livro de Neemias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 4 contém 23 versículos. Os inimigos atrapalham as obras, nos versículos 3, 4 e 5. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifique contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve o nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-los por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te irritaram na presença dos edificadores. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e de número 13, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu contém 2 capítulos. Capítulo 2 do livro de Ageu, para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 estarem meditando. Ageu, capítulo 2, contém 23 versículos, que fala assim, a glória do segundo templo maior que a do primeiro, nos versículos 6, 7 e 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. Então encherei esta casa de glórias, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque contém 3 capítulos.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Abacuque, capítulo 1. Contém 17 versículos que fala assim: a queixa de Abacuque, nos versículos 2, 3 e 4. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a condena e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Capítulo 1 do livro de 1 Pedro para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. 1 Pedro, capítulo 1, contém 25 versículos, que diz assim: exortação à santidade, nos versículos 14, 15 e 16. Como filhos obedientes, não vos conformados com as concupiscências que antes havia em vossas ignorâncias, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, 224 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Capítulo 33. 2 Crônicas, capítulo 33, para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. 33 contém 25 versículos, que diz assim: fala sobre o cativeiro, a oração e a morte de Manassés, nos versículos 12, 13 e 14. Então ele, angustiado, orou fervorosamente ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele orou a Deus, se aplacou para com ele, ouvindo a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus, e depois disso edificou a muralha externa na cidade de Davi, desde o ocidente do vale de Gion, na entrada da porta do Peixe, até ao redor de Ofel, e levantou muito alta. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortificadas de Judá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei aqui apresentando mais uma das nossas novas denúncias que nossas igrejas estão apresentando, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais, que diz assim a denúncia de número 59. Muita atenção, você que tem prazer em fazer o que é verdadeiro e certo, no culto verdadeiro ao Senhor Deus, de adoração em espírito e em verdade, João 4, do 21 a 26, pois o culto verdadeiro não é para você se divertir ou fazer do jeito que quer ou que você está precisando. E se você, ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais, que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, e que a sua igreja está fazendo o culto verdadeiro de adoração em espírito e em verdade, com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 20, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Agora vamos estar aqui sorteando mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 9. Vamos aqui na oração de número 9. Que diz assim: Senhor Deus, age o poder dessa palavra que está sendo enviada agora, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, para todo aquele que estiver debaixo de opressão. Sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho e sai desse veículo, e toda a palavra irá se cumprir, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de todos nessa live. Que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E escolha aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. 1 Tessalonicenses contém 5 capítulos. 1 Tessalonicenses contém 5 capítulos. Capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, contém 13 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo saudando os irmãos, nos versículos 10, 11 e 12, orando abundantemente dia e noite para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta a vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós, e o Senhor vos aumente e faça crescer em caridade uns para com os outros e para com todos, como também o faremos para convosco. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Juízes, 21 capítulos. Juízes contém 21 capítulos. Capítulo 18 do livro de Juízes. Vamos aqui no capítulo 18 do livro de Juízes. Capítulo 18. Não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Juízes, capítulo 18, contém 31 versículos, que diz assim: os danitas levam os levitas e os idosos. Nos versículos 15, 16 e 17. Então se dirigiram para lá e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens, que eram dos filhos de Dan, munidos com suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram ali e tomaram a imagem de escultura, a estola, os terafins, a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé, e a entrada da porta com os 600 homens que estavam munidos com armas de guerra. Então, entrando eles então na casa de Mica, e tomando a imagem de escultura e estola, os terafins e a imagem de fundição,
Disse-lhes o sacerdote: que estás fazendo? Vamos aqui a mais um livro. Livro de João, 21 capítulos. João contém 21 capítulos. Capítulo 18 do livro de João. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 18 no livro de João. Contém 40 versículos, que diz assim: Pedro nega ao Senhor Jesus. Nos versículos 15, 16 e 17. E Simão Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus, e estes discípulos era conhecido do sumo sacerdote. E entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Pedro estava da parte de fora. A porta saiu. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Miqueias, 7 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Miqueias, capítulo 1. Miqueias, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Contém 16 versículos, que diz assim: Juízos contra Samaria e Jerusalém. Nos versículos 2, 3 e 4. Ouve todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo que nela há. Seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar, e descerá e andará sobre as suas alturas, sobre as alturas da terra, e os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Graças a Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais um livro. Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel, 31 capítulos. Capítulo 30 do livro de 1 Samuel. Vamos aqui no capítulo 30 do livro de 1 Samuel. Samuel, capítulo 30, contém 31 versículos, que diz assim: Davi guerreia contra os amalequitas. Nos versículos 3, 4 e 5. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Efésios, 6 capítulos. Efésios, 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Contém
21 versículos, que diz assim, a oração de Paulo pelos Efésios, nos versículos 14, 15 e 16. Por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus o Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma nova das nossas denúncias, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Diz assim, atenção, são mais de 50 denúncias com valores somados de mais de 730 milhões de reais para quem provar que são mentiras, sendo essa a denúncia de número 60. Muita atenção com as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois só uma delas presente na igreja causa castigos com maldição em todos que dizem ser dela ou que ela é deles. Examine Apocalipse, capítulo 2, nos versículos 18 a 29, foco nos versículos 22 e 23, e em Apocalipse 22, 18 e 19, pois esses são apenas alguns das muitas passagens na Bíblia Sagrada que afirmam isso. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, para nós das 12 igrejas virtuais que essas afirmações são mentiras e que a sua igreja não tem nenhuma dessas 4 atividades, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 21, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 14. Vamos aqui na oração de número 14, glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada agora. E toda a palavra irá se cumprir para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, possamos ser livres e libertos de todo o mal. Glórias, aleluias e meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio 2 livros da Bíblia Sagrada. Não deixem de escolher o número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Saiu o livro de Hebreus, 13 capítulos. Hebreus, 13 capítulos. Capítulo 1 do livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 1, contém 14 versículos, que diz assim: Cristo enviado pelo Pai é superior aos anjos, nos versículos 8, 9 e 10. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Saiu agora o livro de Sofonias, contém 3 capítulos. Sofonias, 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Sofonias. Sofonias, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Sofonias, capítulo 1. Contém 18 versículos, que diz assim: fala sobre os castigos de Judá.
nos versículos 2, 3 e 4. Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e os que causam tropeços juntamente com os ímpios. Exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá, contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal e o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais um livro. Livro de Apocalipse contém 22 capítulos. Apocalipse, 22 capítulos. Capítulo 11 do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 11. Contém 19 versículos que fala sobre as duas testemunhas. Diz assim, no versículo 1, 2 e 3. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Então chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo. Não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, e darei poder às minhas duas testemunhas, que profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Atos, 28 capítulos. Atos contém 28 capítulos. Capítulo 13 do livro de Atos. Vamos aqui, capítulo 13 do livro de Atos. Contém 52 versículos, que diz assim: fala sobre a primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo, nos versículos 2, 3 e 4. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando, orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Filipenses, 4 capítulos. Filipenses contém 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Filipenses. Vamos aqui no capítulo 1 do livro de Filipenses. Glórias ao nosso Senhor Deus. Contém 30 versículos que diz assim: o amor do apóstolo Paulo pelos filipenses, nos versículos 3, 4 e 5. Dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um último livro a ser sorteado. 3 João contém apenas um capítulo. Livro de 3 João, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. 3 João contém 15 versículos, que diz assim: o apóstolo João elogiando os seus discípulos. Diz assim nos versículos 6, 7 e 8. Que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram nada tomado dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Vamos agora para a revelação das nossas denúncias, que diz assim:
Essas denúncias te trazem um mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 ao 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a nossa denúncia nova, de número 61, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível. Vamos aqui à denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 50, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 21, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês estarem meditando, para agora o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Como está escrito em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números. Se você escolher o número 24, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 3, número 14, Ezequiel, capítulo 41, número 23, Naum, capítulo 3, número 22, 1 Reis, capítulo 2, número 9, Ruth, capítulo 1, número 8, Provérbios, capítulo 15, número 19, Malaquias, capítulo 1, número 1, Neemias, capítulo 4, número 17, Ageu, capítulo 2, número 12, Abacuque, capítulo 1, número 13, 1 Pedro, capítulo 1, número 6, 2 Crônicas, capítulo 33, número 18, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, número 15, Juízes, capítulo 18, número 7, João, capítulo 18, número 4, Miqueias, capítulo 1, número 21, 1 Samuel, capítulo 30, número 10, Efésios, capítulo 3, número 16, Hebreus, capítulo 1, número 2, Sofonias, capítulo 1, número 3, Apocalipse, capítulo 11, número 5, Atos, capítulo 13, número 11, Filipenses, capítulo 1, e o último número aqui, número 20,
3 João, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG 1318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus, nessa live, e a presença de cada um de vocês que também chegou no decorrer dessa nossa live. Eu agradeço imensamente ao Espírito Santo por ter trago cada um de vocês. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18 horas e 7 minutos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém.